Então, vamos. Então, hoje a gente conclui, né? Hoje a gente conclui nosso semestre. Estão conseguindo ver minha tela cheia? Ainda não, pronto, está compartilhado ainda com a tela cheia. Certo agora? Foi. Uhum, tudo certo. Beleza, então a gente consegue hoje fechar o módulo, né, de doença cardiovascular. Hoje a gente vai falar sobre o tratamento do AVC, a gente vai falar sobre os trombolíticos, os anticoagulantes, fazer um pouco de revisão sobre os antiagregantes que você já vem vindo, né? Já vem vendo isso, na verdade, desde a aula de doença coronariana. E qualquer dúvida que vocês tenham em relação aos assuntos prévios, a gente pode ir pontuando aqui, porque, na verdade, esses assuntos todos são interligados, né? Então, o mesmo paciente pode ter diversas patologias cardiovasculares e o tratamento a gente vai estar tentando conciliar o uso dessas drogas, dessas diversas patologias. Então, a gente vai começar com essa questão aqui de VIF. Então, deixa eu abrir o chat aqui, deixa eu jogar a gente para o lado de cá. E eu quero que vocês deem uma lida nessa questão. Então, a gente tem 5 assertivas e vamos jogar aqui no chat o que é que vocês acham que é a opção correta. E aí, gente, A, B, C, D ou E? Bora? Nada ainda nesse chat, socorro. Então, já apareceu um aqui. A pergunta que não quer calar. Estudaram? Sinceridade, estudaram? Sim, pronto. E cadê aqui a B, C, D, O, E? Só ali, ó, o confessionário ali no chat. Tô vendo que vocês não estudaram, viu? Tô sentindo daqui. Bora ler junto? Bora ler junto. Ó, então, bora lá. Letra A. As heparinas de baixo peso molecular são eficientes na profilaxia da trombose venosa, mas não no tratamento da trombose já estabelecida. Essa assertiva, ela é uma assertiva falsa. O que é que ocorre? A gente tem como utilizar a heparina de baixo peso tanto no tratamento quanto na prevenção. São situações diferentes, né? Então, eu posso ter um paciente já com uma trombose estabelecida, em que a gente vai usar a terapia com a heparina de baixo peso, e eu posso ter um paciente sob risco de formação de trombo, em que eu faço a prevenção
do surgimento de um trombo. Por exemplo, uma cirurgia ortopédica. Então, o paciente vai ficar acamado, vai ficar com o membro imobilizado. A gente sabe desse risco, desse aumento do risco de trombose, a gente pode fazer a profilaxia. No caso da heparina de baixo peso, o que vai diferenciar se é tratamento ou se é prevenção é a dose. Então, por exemplo, para a gente visualizar, vamos supor que eu tenha 60 quilos, tá? Então, se eu for fazer uma prevenção, eu vou usar 0,5 miligramas por quilo por dia. Então, eu usaria 30 miligramas, por exemplo. Se eu for fazer um tratamento, eu vou fazer 1 miligrama por quilo por dose, sendo 2 doses por dia. Então, eu usaria 60 miligramas de 12 em 12 horas, só para a gente visualizar como é que ocorre, tá? Então, a assertiva A, ela é falsa, eu posso usar tanto na prevenção quanto no tratamento, a dose vai me informar se eu estou usando para uma situação ou se eu estou usando para outra situação. Letra B, a anticoagulação realizada com heparina venosa, tá? Então, aí eu estou usando heparina venosa para poder fazer uma anticoagulação. Qual é o exame que eu devo monitorizar? Não é o TP, é o TTPA. Então, quando a gente usa a heparina venosa, a gente usa a heparina venosa em bomba de infusão. Então, eu faço um cálculo inicial, mas o que vai me falar a seguir qual é a dose que o paciente vai manter é a dosagem do TTPA. Então, eu mantenho ali um TTPA entre 2,5 e 3,5, para poder garantir a anticoagulação com um risco menor de sangramento. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Sim. Tá. Letra C. A varfarina pode aumentar o risco de trombose no início do tratamento. Essa assertiva é a assertiva correta. Quem lembra por que que isso é correto? Por que que quando eu começo a dar varfarina, o paciente tem um risco de trombose maior? Porque primeiro diminui a proteína C, depois os fatores de coagulação, né? Exatamente. Então, a varfarina, ela também é importante para a formação da proteína C, que é um anticoagulante natural nosso. E os níveis de proteína C, eles caem antes do que os níveis dos anticoagulantes. Então, eu tenho esse ato que a gente chama de estado protrombótico. Eu aumento o risco de trombose nessas 24, 72 horas, tá? Então, isso é importante a gente lembrar, porque a gente vai ter que fazer prevenção dessa situação. Então, a gente entra com a varfarina, a gente já conhece que nessas 24, 72 horas o paciente está sobre um risco maior de trombose. Posteriormente, quando caem os fatores de coagulação, é que eu começo a ter uma predominância do efeito anticoagulante sobre o efeito protrombótico, certo? Então, isso é importante também da gente lembrar, até para a gente saber que o início de ação da varfarina, ele não é tão imediato por conta desse ato que a gente tem. Ok, então a letra C, ela é falsa, né? Desculpa, a letra C é a assertiva correta. Vamos à letra D. Sangramentos associados ao uso do rivaroxabano são revertidos com o uso da vitamina K. Essa assertiva ela é falsa, né? Então, a vitamina K, ela faz a reversão do sangramento associado à varfarina. Então, quando a gente tem um sangramento associado à varfarina, o tratamento é o uso da vitamina K. O rivaroxabano não tem relação do mecanismo de ação com a antagonização da vitamina K. A gente pode usar, no caso do sangramento, quem sabe o que que a gente pode usar? Sangrou com sangrou com rivaroxabano. Não é frequente, tá, gente? Isso não é frequente da gente ver sangramento com o uso do rivaroxabano, mas tem os compostos protrombínicos que a gente pode usar nesses casos de sangramento. E letra E, durante o uso da dabigatrana, é importante monitorizar o TTPA. A gente já viu que essa é falsa, porque a gente já descobriu qual que é a verdadeira, mas qual seria a resposta correta dessa letra E?
que é que a gente monitoriza com o uso da dabigatran? O tempo de trombina e de coagulação, né? Tempo de trombina e tempo de coagulação, ok? Justamente, tempo de trombina, que é o TT, e o tempo de coagulação. São os dois exames que a gente monitoriza quando a gente utiliza a dabigatran. Tá, vamos aqui a essa questão 2, e eu quero fazer uma observação já já. Mas bora responder essa questão 2 antes. O que vocês marcariam aí? Vão dando uma lida aí, que eu vou responder uma mensagem aqui de uma paciente que eu estou falando desde cedo. O negócio hoje não está andando. Ó, o negócio hoje não está andando. Vamos ler junto aqui, tá certo? Então, bora lá. Qual seria a falsa? Então, bora ver a assertiva A. O ativador do plasminogênio tecidual recombinante, ele é preferível em relação à streptokinase, pois tem um menor risco de sangramento. Isso é verdadeiro ou isso é falso? É verdadeiro. Isso é verdadeiro, né? A streptokinase é um trombolítico mais antigo, que confere um risco maior de sangramento do que esses mais recentes, né? Não só a questão do sangramento, como essa letra B aqui, ó. Vamos ler a letra B para a gente fazer um complemento desse conhecimento. O ativador do plasminogênio tecidual recombinante está associado à formação de autoanticorpos. Isso é falso. Esses autoanticorpos, eles podem surgir em resposta ao uso da streptokinase. Por quê? Porque a streptokinase ela é um produto bacteriano, tá? Então, a streptokinase ela é mais antiga, a streptokinase ela confere um risco de sangramento maior e ela também, a gente tem um risco do paciente formar autoanticorpos e se eu precisar reutilizar a streptokinase dentro de 1 ano, em média, né, a droga não vai fazer efeito, porque o paciente vai ter anticorpo que neutraliza a droga, tá? Isso são características da streptokinase. Ok, então a letra C e a letra D são verdadeiras, né? A streptokinase se liga ao plasminogênio, resultando em atividade da plasmina, verdade, é um mecanismo de ação da droga, e após a trombólise, o paciente é encaminhado para a unidade fechada, ainda que ele esteja ótimo. O paciente pode estar falando, pode estar sem queixa, se ele foi submetido a uma trombólise, ele está ali sobre um risco maior de sangramento por 24 horas, então ele precisa ser monitorizado. A gente precisa monitorizar a pressão, nível de consciência, tá? Para avaliar alguma complicação que possa surgir nessas primeiras 24 horas. Pessoal, gente, eu não gosto quando vocês ficam assim, não, muito calados, porque a minha sensação é que vocês não estão acompanhando nada. Então, bora fazer uma revisão aqui sobre alguns conceitos básicos que a gente tem em relação a esse assunto, né? E em relação a esses conceitos básicos, né, a gente começa fazendo uma revisão de antiagregante, anticoagulante, trombolítico. Bora ver um pouco a diferença entre esses três. Então, se eu perguntar quem desfaz trombo? Antiagregante desfaz trombo? Anticoagulante desfaz trombo? Trombolítico desfaz trombo? O que vocês acham? Anticoagulante trombolítico desfazem, né? Pronto, então, tanto o anticoagulante, ele desfaz um trombo formado, quanto o trombolítico desfaz um trombo formado. Quando a gente fala assim, eu vou usar um antiagregante plaquetário, eu preciso que vocês visualizem que o antiagregante plaquetário, ele tem utilidade naquele paciente que tem doença de vaso. Então, vamos visualizar aqui um vaso doente. O que é um vaso doente? Um vaso com placa,
Eu tenho disfunção endotelial, eu tenho uma placa e o sistema hemodinâmico. Então, veja que quando o sangue passa no vaso, ele pode romper uma placa formada. Se eu tenho fissura dessa placa formada, né, que eu exponho aquele núcleo lipídico, eu gero uma reação inflamatória local, tentando tamponar aquela fissura. Isso, né, atrai logo de cara a plaqueta. Plaqueta, fibrinogênio, eu tento formar ali um tampão. E nesse formar tampão, eu posso gerar um trombo local, um coágulo local, que tanto pode obstruir aquele vaso, quanto se desgarrar e obstruir lá na frente, na hora em que eu tiver um afilamento desse vaso. Então, quando eu tenho o uso do antiagregante plaquetário, é como se eu estivesse ali modulando essa fissura, tá? Eu evito a formação de coágulos, né, durante possíveis fissuras de placa. Então, quando a gente fala de uso de antiagregante plaquetário, a gente visualiza que a utilidade dele é num paciente com doença de vaso, um paciente coronariopata, um paciente com AVC aterotrombótico, porque forma trombo local, tá? Doença de vaso. O anticoagulante e o trombolítico, eles conseguem desfazer um trombo já formado. Então, o uso é outro, né? A gente tem o uso do antiagregante para a doença do vaso e a gente vai ver usos dos anticoagulantes e dos trombolíticos. Primeiro, a gente tem que entender qual é a diferença, né? Tudo bem, desfaz trombo, mas desfaz trombo do mesmo jeito, trombolítico e anticoagulante? Qual é a diferença? Desculpa, a senhora pode repetir a pergunta que eu não lembro mais o que foi. Desculpa. Na É o verdade, cansaço. vocês me disseram que tanto o anticoagulante quanto o trombolítico, eles desfazem trombo. Aí eu estou perguntando, do mesma forma, existe alguma diferença entre os dois, para a gente saber qual é a aplicabilidade? Veja só, o anticoagulante, ele desfaz o trombo de uma forma mais lenta. Então, eu uso um anticoagulante e eu consigo que esse trombo, que já está formado, se desfaça em semanas a meses. Quando eu uso o trombolítico, tá? Esse trombolítico desfaz um trombo na mesma hora. Então, quando eu comparo o risco de sangramento de um em relação ao outro, eu tenho um risco maior de sangramento com o uso do trombolítico. Então, eu preciso ter uma situação que justifique eu usar um trombolítico, né? Então, eu vou conferir ao paciente um risco de sangramento maior, mas eu vou desfazer o trombo naquele momento, né? Então, qual seria a situação em que um trombolítico é preferível em relação ao anticoagulante? Um AVC isquêmico. Num AVC isquêmico, por exemplo, num infarto, né? Num infarto, num IAM, se eu tiver na janela terapêutica ainda, que eu possa salvar células pós-trombo. Então, eu utilizo primeiro quando esse trombo é arterial, né? Então, eu fiz uma obstrução que está gerando uma isquemia pós-trombo. Então, vale a pena, em determinadas situações, a gente reperfundir, tá? Fazer essa reperfusão rápida. Claro, para eu conferir ao paciente um risco de sangramento, eu tenho que botar na balança risco-benefício, né? Então, o primeiro critério para justificar usar é que eu esteja na janela terapêutica. O que é estar na janela terapêutica? Eu estou no tempo de salvar a célula pós-trombo. Eu ainda tenho como salvar aquela célula. Se eu passei do tempo e já tem isquemia pós-trombo, não vale a pena a gente usar. Por isso que a gente fala tanto em janela terapêutica, em tempo de tratamento, né?
Então, o paciente chega com AVC isquêmico. Eu sei que ele está tendo uma isquemia porque formou um trombo, tá? Eu ainda estou naquela fase em que eu salvo células pós-trombo. Se eu tiver e justificar, né? Se eu botar na balança que a minha sequela, ela pode ser grande, ter um impacto na vida daquele indivíduo, eu uso trombolítico. No caso do infarto, né? A gente usa trombolítico no infarto com supra. É um infarto transmural. Então, olha, eu posso ter uma insuficiência cardíaca pós-infarto, porque ele é transmural. Então, é um infarto extenso. Então, a gente tem que colocar na balança. No caso do infarto, ele ser um infarto transmural é suficiente. Eu estar na janela terapêutica. No caso do AVC, eu tenho que ver qual é a repercussão, qual é a sequela que isso tem, né? Se for uma coisa muito leve e discreta, às vezes a gente nem tromboliza, pelo receio dele ter uma complicação maior com o trombolítico. Mas se for uma sequela com uma repercussão maior na vida desse indivíduo, a gente tromboliza, ele estando na janela terapêutica. Então, veja, se eu usar o trombolítico, meu paciente tem um maior risco de sangramento, porém, eu posso ter um impacto na vida dele de redução de sequela lá na frente. Então, bota na balança risco-benefício, é trombo arterial, estou na janela terapêutica, eu posso avaliar o uso do trombolítico. Já o anticoagulante, geralmente são trombos venosos. Por exemplo, uma TVP, a criatura está com um trombo na perna, uma trombose venosa profunda. Claro que se esse trombo se desgarra, pode causar um TEP e o paciente pode ir a óbito. Ninguém está dizendo que isso não pode ocorrer. Porém, se eu colocar na balança risco-benefício, tá? A gente faz a anticoagulação. Esse trombo ele vai se desfazer ao longo de semanas a meses. A gente acompanha até a dissolução desse trombo, né? Porque é um trombo venoso. Então, via de regra, trombos venosos, a gente faz anticoagulação. Trombo arterial, dentro da janela terapêutica, a gente faz o uso do trombolítico. Tem exceções, né? Por exemplo, um TEP maciço, uma trombose, um tromboembolismo pulmonar, né, maciço, paciente com muita dispneia, você pode fazer o trombolítico, existem protocolos para isso, mas normalmente trombose venosa, a gente usa anticoagulante, tá? Então, esse seria um raciocínio básico para a gente poder entender essa aula. Vamos aqui ler essa assertiva A para a gente ver se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Então, vamos imaginar que a gente está diante de um paciente com um AVC isquêmico aterotrombótico. Ok, então visualiza o paciente com AVC isquêmico aterotrombótico. Eu avaliei na emergência, tá? Não indiquei trombólise. Ok. Então, ele deve utilizar um antiagregante plaquetário, salvo contraindicações. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Pode falar, Vitor. É verdadeiro. No caso, seria nesse momento, assim, agudo, porque ele poderia usar, tipo, se ele estivesse na janela ainda, um trombolítico, né? A depender. E aí, depois, na recuperação, a longo prazo, ele poderia usar um anticoagulante. Não entendi exatamente se é no momento da admissão. Veja só, no momento da admissão, eu não indiquei trombólise para ele, tá vendo? Ele não tem indicação de trombólise. Aí o que eu estou dizendo é que ele deve utilizar um antiagregante, salvo contraindicações. Pode ser nesse momento. Eu acho que é verdadeiro. Isso aí, por lógica, eu acho que parece ser verdadeiro. Verdadeiro, né? Gabi colocou aqui, ó, ele tem doença de vaso. É um paciente que tem doença de vaso. Então, é um paciente que tem indicação do uso do antiagregante plaquetário. Então, a letra A, ela é verdadeira. Agora, vamos ver a letra B. Paciente com AVC isquêmico aterotrombótico, também esse sem indicação de trombólise.
eu devo iniciar a estatina nas primeiras 24 horas do início do quadro agudo. Essa, na realidade, não tem uma explicação maior, né? Na verdade, é o que a gente tem de evidência do que foi feito e que é seguido, né, nos protocolos. Se o paciente ele já usa estatina, veja que esse paciente tem doença de vaso, esse da letra B, também, igual da letra A, né? Paciente com doença de vaso, a gente viu na aula de DAC que ele tem que usar estatina, porque a gente estabiliza a placa, e isso serve também para a placa, né, de doença cerebrovascular. A gente viu que ele usa o antiagregante plaquetário, porque ele tem doença de vaso, mas no caso específico do AVC agudo, o paciente inicia a estatina com 48 horas, tá? Então, assim, se ele já vem de casa usando, você mantém, mas se você vai iniciar, a gente inicia com 48 horas, a estatina, ok? Então, é mais um protocolo que a gente segue. Letra C, paciente com AVC isquêmico aterotrombótico, veja, também tem doença de vaso. Esse paciente teve indicação de trombólise e ele deve utilizar antiagregante nas primeiras 24 horas do quadro agudo. Eu não entendi uma coisa na anterior. A estatina começaria com 48 horas, não é isso? Então não Sim, seria falsa? é falsa. Ah, tá. É É falsa. falsa a letra B. Pronto, obrigada. E a C, gente, todo paciente que fizer trombólise, nas primeiras 24 horas, ele não vai usar nada, tá? Ele fez trombólise, então ele usou como se fosse o artifício máximo de anticoagulação. Então, eu disse a vocês na questão anterior que mesmo que o paciente esteja ótimo, se ele foi submetido à trombólise, ele tem que ir para a UTI, porque a gente monitoriza sangramento. E a gente não usa nada, nenhuma outra medicação que vá interferir no risco de sangramento. Então, veja só, se o paciente tem um AVC cardioembólico e eu acho que ele tem que anticoagular, mas trombolizei, não vai ser nas primeiras 24 horas. Se o paciente tem um AVC aterotrombótico, já tem indicação de AS, eu já sei disso, porque a gente já viu que ele tem doença de vaso, mas se ele trombolizou, não vai ser nas primeiras 24 horas, tá? É a grande lição que essa questão traz para a gente. Então, trombolizou, 24 horas sem nada. Depois de 24 horas, é que eu vou fazer uma análise, né? Bom, esse paciente, qual é a etiologia do AVC? É doença de vaso? Vamos usar antiagregante, né? Ele tem uma fibrilação atrial, foi um trombo que formou no átrio, vamos usar um anticoagulante. Isso tudo depois de 24 horas, visto que ele trombolizou. Se ele não trombolizou, eu posso iniciar mais precocemente o antiagregante, né? O anticoagulante, no caso de eu não ter sangramento. Fechou? Então, essa é a grande mensagem que essa questão 3 traz para a gente. Então, bora ver a letra D. Paciente com AVC. Professora, licença, Oi. rapidão. Ele fica 24 horas sem medicamento em relação para sangramento, ou se ele tiver diabetes, hipertensão, ele fica sem Não, não, não. medicamento. Só sangramento. Só sangramento. Ah, entendi. Né? Normalmente, o paciente na UTI não está usando antidiabético oral. A gente usa insulina para ele. Sim. Normalmente insulina, mas Aham. pode usar tudo. Todo o restante. A gente se preocupa Tudo só com bem. o sangramento, tá? Obrigado, viu? Nada. Letra D. Paciente com AVC aterotrombótico, sem indicação de trombólise, deve iniciar anticoagulante nas primeiras 24 horas, com indicação de manutenção a longo prazo.
Não entendi, Gabi. Como assim falso a parte das 24 horas? Ah, tirando a parte das 24 horas seria verdadeiro, é isso? Tá. Ó a etiologia desse AVC. Esse AVC é aterotrombótico, é doença de vaso. A princípio, esse paciente tem indicação de anticoagulante ou de antiagregante? Antiagregante, né? Então, essa letra D, ela é falsa, mas não por causa das 24 horas, tá? Por conta do anticoagulante. Paciente com AVC aterotrombótico sem indicação de trombólise deve iniciar antiagregante, e nas primeiras 24 horas, sim. O que está fazendo ela falsa é o anticoagulante, porque, veja só, ele não trombolizou. Se ele tivesse trombolizado, seria depois de 24 horas. Se ele não trombolizou, pode ser antes de 24 horas. Mas aí eu tenho que saber qual é a etiologia. É doença de vaso ou é cardioembólico? Ele tem uma doença de câmara cardíaca, né? Uma dilatação de átrio, de ventrículo, formou um trombo que migrou, tá? Então, isso que é importante a gente saber, tá, gente? Então, trombolizou depois de 24 horas. Não trombolizou, pode ser nas primeiras 24 horas. Agora, se é antiagregante ou anticoagulante, vai depender da etiologia desse AVC. Se é aterotrombótico, se é cardioembólico. Posso passar? Pode, Pro. Pode, Pro. Então, bora lá. Verdadeiro ou falso? Heparina não fracionada inibe a antitrombina 3. Então, vamos lembrar agora de mecanismo de ação de droga. Na verdade, a heparina não fracionada estimula, né, ou ativa a antitrombina 3. A heparina, ela ativa um anticoagulante nosso natural. Esse é o mecanismo de ação da heparina, né? Então, ela ativa a antitrombina 3 e, dessa forma, ela consegue seu efeito anticoagulante. Então, a letra A, ela é falsa, porque não é inibe, seria ativa. Letra B. Varfarina bloqueia o fator 10 ativado. Acho que é falso. Não, verdade, verdade. Qual é o mecanismo de ação da varfarina? Ele inibe aqueles fatores, né? 2, 7, 9, 10. Não é esse o mecanismo de ação, bloqueio do fator 10 ativado. É diminuição da formação dos fatores de coagulação dependentes da vitamina K. Você respondeu certinho, 2, 7, 9, 10. Então, vamos agora não esquecer mais. Todo bloqueador do fator 10 ativado, tá vendo aqui, XA, tem o nome XA no nome. Ou tem o XA no nome, tipo, ó, rivaroxabano. Rivaroxabano é bloqueador do fator 10 ativado. Apixabano. O apixabano bloqueia o fator 10 ativado, tá? Então, todo bloqueador do fator 10 ativado tem XA no nome, tá? Para vocês não esquecerem mais. Então, a varfarina não tem nada a ver com bloqueio do fator 10 ativado. A varfarina diminui a produção dos fatores de coagulação dependentes da vitamina K. Então, a letra B, ela é falsa. Letra C. Deve-se associar antiagregante plaquetário durante os primeiros dias de uso de varfarina. Primeiro, por que está se levantando essa possibilidade de associar antiagregante com o uso da varfarina? Bora lembrar? A varfarina, a gente tem um hiato, né, em que eu tenho um aumento do risco de trombose. Então, eu tenho esse hiato. Então, nessa fase que cai a proteína C e não caíram ainda os fatores de coagulação, eu tenho um efeito protrombótico temporário. E então, a gente usa
anticoagulante. Na verdade, a gente usa a heparina nessa fase inicial. Associado com a varfarina, eu uso a heparina por 3 dias, em média, até a varfarina conseguir o efeito anticoagulante. E quando eu falo desse aumento de risco de trombose inicial, não é porque o remédio não fez efeito ainda e ele não está protegido de trombose, não. Eu estou falando que ele saiu daqui e foi para aqui de risco de trombose. Então, é um anticoagulante que o risco de trombose aumenta no início de ação, tá? Justamente por conta da proteína C. Então, a gente precisa estar atento nesse ato, usa a heparina, tá? Depois a gente, deixa só o anticoagulante, suspende a heparina, porque aí já está fazendo o seu efeito, né, de redução dos fatores de coagulação de forma predominante. Letra D, rivaroxabano é inibidor direto da trombina, rápido, verdadeiro ou falso? Verdade. Verdade o quê? Socorro, vou na casa de cada um puxar a orelha. Não era o... Calma. Não é fator X ativado, desculpa. Não é para errar mais, é para bater o nome aqui, rivaroxabano, XA, ok? Fator 10 ativado, bloqueador do fator 10 ativado. Quem é inibidor da trombina? Da bigatrana. Pois é, da bigatrana. Da bigatrana é inibidor direto da trombina. Rivaroxabano, fator 10 ativado. Apixabano, fator 10 ativado. Aqui o mecanismo de ação da varfarina. Quem me ajuda para a gente interpretar aqui? Quem vai? Algum voluntário? Hoje vocês estão pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia. Ainda vão deixar essa bendita aula gravada, tá vendo? É porque a gente ainda tem prova hoje. Eu tô sabendo. Meu exausto. Tô sabendo, vai ficar essa aula gravada, mostrando que vocês estão desinteressados na aula, que a professora está ficando deprimida. O último dia de aula, agora vocês me digam se eu mereço um negócio desse. Vocês me digam se eu mereço, ok? Vocês fazerem um negócio desse comigo. Pois é, podem puxar o saco no chat mesmo, podem puxar o saco. Podem puxar o saco, tá pouco ainda. Bora junto aqui, porque o negócio não tá rendendo hoje. Tá? Ó, a outra dizendo que estão definhando. Socorro. Ai, meu Deus, só isso para eu dar risada. Tá definhando, né, Lu? Bora prestar atenção aqui. Ó, então, aqui é um precursor da protrombina, tá? Presta atenção. Então, para a gente formar a protrombina, não estou conseguindo botar o ponteiro, mas vocês estão vendo a setinha. Para a gente formar a protrombina, tá? A gente oxida uma vitamina K nesse caminho. Pronto, então eu pego o precursor, pego a vitamina K, oxido a vitamina K e formo a protrombina, beleza. Só que essa vitamina K oxidada, olha ela aqui, ela é reutilizada, é como se ela fosse reciclada para poder ser usada de novo para formar fatores de coagulação de novo, né? É um ciclo. E para ela ser reutilizada, ela sofre a ação dessa enzima, que é a vitamina K óxido redutase. Aí pronto, agiu a vitamina K óxido redutase, gerou uma vitamina K reduzida, que vai ser utilizada de novo, então ela é oxidada, forma o fator de coagulação e nisso segue. O que a varfarina faz? A varfarina, ela tenta enganar essa enzima, porque ela se parece com a vitamina K. Então, a varfarina, que é parecida com a vitamina K, vai lá e se liga na vitamina K óxido redutase. Então, na hora que ela se liga na vitamina K óxido redutase, ela não deixa essa vitamina K ser reciclada. E se ela não é reciclada, ela não é utilizada novamente. Ok? Então, esse é o mecanismo de ação da varfarina. Ela tem uma similaridade estrutural com a vitamina K, ela se liga à vitamina K óxido redutase e ela impede a redução da vitamina K para ser utilizada na formação dos fatores de coagulação. Bora ver esse caso clínico aqui.
Paciente feminina, deixa eu ver aqui quantos anos que está em cima, 36 anos, usuária crônica de anticoncepcional oral, tem diagnóstico de TVP após imobilização do membro inferior direito por fratura local. Então, foi indicado anticoagulação oral para essa criatura. Bora marcar aqui a verdadeira. Joga o chat pro lado de cá. Joga as meninas aqui pro lado de cá, que estão na fotinha. Bora lá. O uso da dabigatran é preferível em relação à varfarina, pois não há necessidade de realização de exame de controle durante o tratamento. Isso é V ou isso é F? É F, Pro. É F. Por que que essa é falsa? Que precisa, né, daquele tempo de trombina e de coagulação. Precisa do tempo de trombina e do tempo de coagulação. Aí a gente vai fazer um parêntese aqui para a gente entender essa história dos anticoagulantes. Tá? Então, vê só. Quem surgiu primeiro foi varfarina. Varfarina, ele é barato, na verdade, ele é gratuito, né? Por isso que a gente usa tanto, mas a varfarina tem vários poréns. Tá? Primeiro que não é só uma questão de monitorização com a varfarina. O que a gente monitoriza com a varfarina, gente? Quem lembra? Qual é o exame? INR, né, Pro? É o TP com o RNI, né? Então, o TP, ele mede a coagulação e um TP de 100% equivale a um RNI de 1. À medida em que eu uso um anticoagulante, meu TP cai, né? E o meu RNI sobe. Então, a gente tem que manter o paciente numa faixa terapêutica estreita de RNI, que é entre 2 e 3. Por que entre 2 e 3? Né? Porque é a faixa em que eu estou anticoagulada, mas não tem um risco maior de sangramento. Se esse RNI sobe muito, pode romper qualquer vaso e sangrar. Então, eu tento deixar o paciente com um RNI entre 2 e 3. E o que vai fazer o RNI ficar entre 2 e 3 é a dose do remédio, óbvio. Só que qual é o problema? O problema é que o remédio sofre interferência de várias coisas, inclusive de comida. Então, o paciente pode modificar o RNI só porque comeu uma dieta mais rica em vitamina K naquela semana, por exemplo, couve, tá? Então, foi num churrasco, comeu couve, o RNI caiu. Aí saiu da faixa terapêutica. Se saiu da faixa terapêutica, né, eu estou sobre um risco maior de trombose, se for para baixo. Se for para cima, de sangramento. Então, existe uma coisa que a gente chama contraindicação social. O que é isso? O paciente que usa varfarina, ele tem que ter condição de estar fazendo TP com RNI, né, e estar trazendo para o médico. Se isso não for possível, ele não tem como usar. Então, a gente vê umas prescrições interessantíssimas. Bora exemplificar aqui para você ver isso. Vamos supor que eu comecei com um comprimido por dia, o meu paciente. Daqui a uns 10 dias ele faz o TP, é mais ou menos o que a gente orienta. 7, 10 dias, dose o RNI para a gente ver como é que tá. Então, comecei hoje, um comprimido por dia. Daqui a 10 dias ele vai estar com o RNI, por exemplo, de 1,5. Tá pouco, né? Use 2. Vai usar 2 comprimidos por dia. Aí, com 2 comprimidos por dia, o RNI foi para 4. Epa, peraí. Agora tá demais. Bora usar 1,5. Aí ele vai usar 1,5. Dosa. O RNI tá 3,5. Ainda tá muito. Então, vê só. Um tava pouco, 1,5 tá muito. A senhora vai usar 1,5 num dia, 1 no outro. 1,5 no dia, 1 no outro. Até a gente encontrar qual é a dose. Quando a gente encontra a dose, né, tem umas prescrições interessantíssimas, 1/4 sábado, 1/4 domingo, metade segunda, terça e quarta, sabe? Por quê? Porque é isso, é tentativa e erro, vai acertando. E aí, se a criatura vai usar um antibiótico, socorro, vai mexer tudo de novo. Então, por conta dessa dificuldade da gente ter uma estabilidade no exame, surgiu espaço no mercado para outras medicações, né? Então, surgiu a dabigatrana, que apesar de eu ainda ter que monitorizar, é mais estável, na hora que eu consigo a dose do paciente, beleza, né? O paciente está medicado, não tem esse negócio de sobe e desce. E depois disso surgiram os mais novos, né? Que são os bloqueadores do fator 10 ativado, apixabano e rivaroxabano, que na verdade não precisa nem monitorizar. Eu uso a dose de acordo com a situação, se é prevenção, se é tratamento, e
tchau e benção. Qual é a dificuldade do apixabano e do rivaroxabano? Custo, né? Por quê? Porque são caros. Inclusive, venceu patente agora do Xarelto, né? Que é o rivaroxabano, mas era uma média de R$300 por mês, tá? O Xarelto, que é o rivaroxabano. Então, só para vocês entenderem como é que funciona a coisa. Então, o uso da begatrana, essa letra A, vamos ler novamente, né? É preferível em relação à varfarina, pois não há necessidade de realização de exame. Isso é falso, tá? Porque eu ainda preciso, porém eu tenho uma estabilidade maior da dose, é bem mais fácil. A gente tinha uma paciente lá no São Rafael que a gente tinha uma contraindicação social, ela era índia, ela é índia, né? E ela mora numa comunidade, numa aldeia, em que ela depende do rio, se o rio sobe, se o rio desce, para ela poder vir até a gente para poder fazer o exame. Então, a gente não pode anticoagular essa criatura. Se ela está lá e o rio não sobe ou o rio não desce, ela não sai de lá. Então, é uma contraindicação social, justamente porque eu preciso que ela monitorize para a gente manter esse exame na famosa faixa terapêutica. Ok, então a primeira é falsa. Segunda, o rivaroxabano tem início de ação mais rápido do que a varfarina, VOF. Não era nem para pensar. A gente acabou de ver que a varfarina passa por um estado protrombótico. E a gente viu que é só ela. Então, o rivaroxabano, ele tem o início de ação mais rápido, ele não passa por essa fase que a varfarina passa. Então, a 2, ela é verdadeira. A 3, rivaroxabano dispensa exames de controle durante tratamento, ó. A gente acabou de falar sobre isso, verdade. E apixabano e rivaroxabano, ó, XA, tem mecanismo de ação semelhantes, verdadeiro também, são bloqueadores do fator 10 ativado, tá? Então, a resposta seria a letra A, somente a 1 é falsa. Bora ver esse caso clínico aqui. Paciente masculino, 68 anos, é admitido com hemiparesia direita, presta atenção, há 36 horas da admissão. Tabagista de longa data, hipertenso, diabético, dislipidêmico e infartou há 4 anos. Usa em casa metformina, enalapril, simvastatina. Ao exame físico, pressão de 150 por 90, frequência cardíaca 90, ritmo irregular, lúcido e orientado, tem força muscular reduzida em dimídio direito, o HGT, que é a glicemia capilar, 140. Aí tem um eletro, que evidenciou fibrilação atrial, e um raio-x de tórax com aumento de área cardíaca. Então, ele tem um monte de coisa, né? Ele teve um AVC, ele tem uma doença de vaso, porque ele é coronariopata, ele já infartou, ele tem fibrilação atrial também e tem um aumento de área cardíaca. Esse paciente tem indicação de anticoagulação? Seria antiagregante, não, Pro? Que eu estaria, né? A letra B aqui, né? Tem indicação de antiagregante, você já está dizendo que é verdade, é isso? Sim. Eu acho que não, porque já tem muito tempo, né? Eu acho que é falso. Mas eu não sei. Falsa? Tá, vamos ver junto. Na verdade, é um paciente que tem fibrilação atrial. Ah, tá. Né? Então, ele tem uma doença aqui de câmaras cardíacas. Então, ele tem um aumento de área cardíaca, tem uma fibrilação atrial. A gente vai falar daqui, acho que no próximo slide, sobre o manejo da fibrilação atrial, mas vocês vão ver, de acordo com o cálculo que a gente vai fazer, que por conta da fibrilação atrial, esse paciente ele tem indicação de anticoagulação? Sim. Então, ele tem indicação de anticoagulação pela FA, e ele tem indicação de antiagregante pela doença de vaso. Ele tem indicação das duas coisas. Antigamente, a gente, se estivesse anticoagulando, não usava antiagregante. Hoje é diferente. Hoje a gente sabe que se o paciente tiver as duas demandas, ele vai usar as duas coisas.
antiagregante para doença de vaso, disfunção endotelial, e o anticoagulante, no caso dele, por causa da fibrilação atrial, certo? Então, letra A é verdadeira, letra B é verdadeira. Tem indicação de dupla antiagregação plaquetária? Lelê, bora tirar da cachola. Qual é a indicação de dupla antiagregação plaquetária que a gente viu na aula de DAC? Usar 2 antiagregantes. A gente usa 2 antiagregantes se o paciente infartou tem 1 ano, né? Depois que ele infarta, ele usa durante 1 ano, ou depois do stent, ele usa, a depender do stent, né? Um período que é variável. Então, a gente não tem indicação de dupla antiagregação no AVC, ok? Então, a letra C, ela é falsa. A gente tem indicação de dupla antiagregação na doença coronariana se o paciente infartou durante 1 ano. Caso tivesse sido admitido há até 4 horas e meia do início dos sintomas, teria indicação de trombólise. Verdade. Verdade, que é o que a gente chama de janela terapêutica do AVC, né? 4 horas e meia, de preferência. Deixa eu colocar uma coisa aqui, ó. Pode falar, Vi, enquanto eu procuro uma coisinha aqui para mostrar. Eu precisaria repetir, por favor, para as indicações da dupla antiagregação. Repito sim. A dupla antiagregação, eu só estou fazendo uma coisa aqui. Vou botar aqui de um jeito que fique mais didático para vocês. Deixa eu tirar uma coisa aqui. A dupla antiagregação a gente faz quando o paciente infartou, 1 ano pós-infarto. Deleta aqui. Ou colocação de stent. Eu trouxe esse gráfico no caso da semana, vou jogar ele aqui para esse paciente, moço. Tá. Bora fazer aqui o Chades-Vasque desse paciente, para a gente ver. Ó, toda vez que a gente vai ter um paciente com fibrilação atrial, a gente precisa definir qual é a terapia para esse paciente. Como assim? Bom, o paciente tem fibrilação atrial, eu tenho 2 possibilidades. Vocês estão vendo a tela, né, projetada? Sim, pronto. Tá. Então, eu tenho 2 possibilidades. A primeira, eu posso fazer uma cardioversão do meu paciente e manter o antiarrítmico. Então, o paciente passa a ter um ritmo sinusal. A vantagem dessa terapia é que eu melhoro a performance cardíaca, né? Eu melhoro ali o batimento porque ele está em ritmo sinusal. Porém, eu tenho um risco alto de recidiva. E quanto maior a doença estrutural desse paciente, quanto maior esse coração, pior. Quanto maior esse coração, maior a chance de eu ter, uma recidiva e do paciente estar lá pleno e daqui a pouco volta a fibrilação atrial. Então, essa é a primeira possibilidade. E a segunda possibilidade é, eu avalio, bom, meu paciente ele tem uma doença estrutural importante, ele vai recidivar, então vou deixar ele em fibrilação atrial, né, e vou precisar avaliar as 2 principais complicações da FA. Então, quais são as 2 principais complicações da FA? Quem lembra? Trombose é uma delas? Formação de trombo dentro do átrio. Lembra que eu tenho estase ali, né? Que eu estou tendo, o átrio está em fibrilação, então eu tenho acúmulo aqui de sangue. Ele não tem uma ejeção
adequada como no ritmo sinusal. Então, nessa estase de câmara, eu posso formar um trombo aqui dentro desse átrio. Essa é a primeira complicação. E a outra complicação é o ventrículo fibrilar. Porque enquanto é o átrio que está fibrilando, menos mal. Mas na hora em que eu tenho a fibrilação do ventrículo, né, eu já posso ter repercussão hemodinâmica e pererê, pererê, pererê. Então, a gente tem que avaliar trombose, e em caso desse risco de trombose ser alto, eu uso o anticoagulante, e tenho que prevenir a fibrilação ventricular. Então, eu vou usar medicações que diminuam essa condução atrioventricular, que a gente tem 3 possibilidades. Quais são elas? Vocês já falaram das 3 drogas nesse semestre. Beta-bloqueador. A gente pode usar um beta-bloqueador para diminuir o risco da fibrilação ventricular. A gente pode usar o primo do beta-bloqueador, gente, vamos embora lembrar? Quem é o primo do beta-bloque? A gente fala sempre. BCC não dihidropiridínico, né? E a digoxina é a terceira possibilidade. Ok? Então, recapitulando, a gente avalia o risco de trombose. Se o risco de trombose for alto, a gente usa o anticoagulante e a gente reduz o risco de fibrilação ventricular utilizando ou um beta-bloqueador, ou um BCC não dihidropiridínico, ou a digoxina. A gente tem 3 possibilidades de uso, tá? Nessa ordem de escolha. Então, e para a gente ver o risco de trombose? A gente vê através desse score que eu coloquei aqui na tela para vocês. Então, a gente tem o Chades-Vasque. O Chades-Vasque é um mnemônico, ó, em que a gente tem, para cada letra, uma situação que leva a uma pontuação. Então, a gente vai avaliar. Se o paciente tem insuficiência cardíaca, ele recebe 1 ponto. Se ele é hipertenso, ele recebe 1 ponto. Se ele tem mais do que 75 anos, ele recebe 2 pontos. Se ele é diabético, ele recebe 1 ponto. Se ele teve um acidente isquêmico transitório ou um AVC, ele recebe 2 pontos. Se ele tem doença de vaso, ó, infartou, tem doença arterial periférica, ou tem placa na aorta, ele recebe 1 ponto. Se ele tem entre 65 e 74 anos, 1 ponto. E se for mulher, ó, a gente já sai na desvantagem com 1 ponto aqui no Chades-Vasque, tá? Então, eu vou somar os pontos de acordo com a característica do meu paciente. Se eu tiver 2 pontos ou mais, isso indica já que o paciente tem um risco de trombose elevado, tá? Então, se eu alcançar 2 pontos ou mais no Chades-Vasque, a gente tem que anticoagular. Estão acompanhando o raciocínio? Estamos, Pro. Beleza. Pronto, só que aí não para aí. Quer ver só? O Chades-Vasque disse que eu tenho que anticoagular, porque o paciente tem risco alto de trombose. Então, quando o Chades-Vasque manda, eu tenho que saber se o Hasbled deixa. Aí eu vou para esse segundo score que está aqui, Hasbled. O que é o Hasbled? Também é um mnemônico, mas aqui ele mede o risco de sangramento, tá? Então, a gente foi para o Chades-Vasque. Se o Chades-Vasque for maior do que 2, beleza, o Chades-Vasque está mandando anticoagular. Vamos para o Hasbled, para ver se o Hasbled deixa anticoagular. Aí, a mesma coisa, a gente vai fazer pontuação aqui, ó. Então, se ele é hipertenso, né? Hipertenso, no caso, com pressão maior que 160, 1 ponto. Se ele tem alteração de função renal ou função hepática, né? Cada uma conta 1 ponto. Se ele teve um AVC, veja que o mesmo AVC que contou com ponto de trombose é o AVC que conta com risco de sangramento. História de sangramento, RNI instável, né? Que a gente conversou na estante sobre a instabilidade do RNI. Se tem maior que 65 anos, se usa drogas, essas drogas, no caso, drogas que interfiram no sangramento, né, como anti-inflamatório, ou se usa álcool. Aí eu vou e somo. O ponto de corte do Hasbled é 3.
Se eu tenho 3 ou mais pontos, o Hasbled está me dizendo, ó, minha filha, deixe quieto, porque ele tem risco de trombose, mas tem risco de sangramento alto. Tá? Então, qual é o bom? O bom é quando o Chades-Vasque manda e o Hasbled deixa. Chades-Vasque alto, Hasbled baixo. Beleza, anticoagula. O problema é quando o Chades-Vasque é alto e o Hasbled é alto. Tem risco de trombose, mas tem risco de sangramento, né? Então, a gente normalmente não anticoagula para não promover iatrogenia para o paciente, tá? Então, toda vez que a gente tem um paciente com FA, gente, bota na cabeça. Paciente com FA, eu tenho 2 opções, né? Ou eu vou deixar em FA e avaliar o Chades-Vasque para o risco de trombose e usar um beta-bloqueador ou BCC ou digoxina para não fazer FV, ou eu vou cardioverter e usar o antiarrítmico, tá? Aí eu vou botar na balança cada situação. Quanto maior o coração, quanto maior a doença estrutural, a nossa tendência é deixar em FA, porque a gente sabe que faz cardioversão, volta, faz cardioversão, volta, né? A recidiva, ela é muito alta. Entenderam? Chades-Vasque e Hasbled? Quando esses 2 scores forem altos, então não pode fazer, né? É. Aqui o ponto de corte é 2, aqui o ponto de corte é 3. Mas se for um alto e um baixo, pode, né? Aí pode. Se o Chades-Vasque for maior que 2 e o Hasbled for menor que 3, tá de boa. Ou o contrário também. Não, se o Chades-Vasque for baixo, nem precisa Não, é... lá, né? Se o Chades-Vasque for de 1, entendi, sim. eu nem vou fazer Hasbled, tá? Entendi. Tá, e para a gente fechar, vamos fazer uma revisão aqui do caso da semana. Então, o nosso caso da semana, e a gente vai fazer junto aqui. Aqui, Vitória, maior ou igual a 3 no Hasbled já contraindica isso. Maior ou igual a 3 já indica um risco maior de sangramento. Então, eu tenho um paciente masculino, 53 anos, negro, diabético, hipertenso, faz uso irregular das medicações e teve um AVC hemorrágico e tem fibrilação atrial, né? Esse é o caso da semana. Então, esse caso da semana, apesar da gente falar muito mais na aula sobre o isquêmico, né, e as drogas serem nesse sentido, a gente traz um caso de AVC hemorrágico. É importante a gente lembrar da fase aguda do AVC hemorrágico, que a gente precisa controlar a pressão desse paciente para evitar um aumento do sangramento. Então, a gente vai manter pressão menor que 160 por 110. No caso específico desse paciente, é importante afastar a hipertensão secundária, o paciente usar regularmente as medicações. Se a gente for lembrar da aula de hipertensão, o que é que a gente prioriza, né? Losartana, hidrocloro, amlodipino, que está na caixinha das 4 drogas de redução de mortalidade. O paciente, ele usava também, que a história traz, né? Clonidina, hidralazina, atenolol, mas tem dias que ele só usa 3 remédios, então a gente não sabe exatamente o que é que ele usa, de fato. Então, a gente vai entrar com as medicações de redução de mortalidade, vai avaliar essa pressão com o uso regular. Se eu precisar de uma 4ª droga, eu uso qual, gente? Depois dessas 3, qual é a 4ª droga para tratar a hipertensão? Beta-bloqueador, né? Não. Espironolactona? Espironolactona, exatamente. A 4ª droga seria espironolactona, né? Ok, esse com relação ao manejo da pressão. Com relação à fibrilação atrial, bora ver se a gente aprendeu, né? Então, no caso específico desse paciente, nesse momento, a gente não pode fazer anticoagulação porque ele tem sangramento, né? Então, a gente vai precisar esperar essa absorção do sangramento. A gente usaria o beta-bloqueador para ele, por conta do risco de fibrilação ventricular, mas só para a gente testar, né? Lá na frente, quando esse paciente ele resolver esse sangramento, controlar essa pressão, né? Bora ver quanto ficaria o Chades-Vasque dele? Então, o que a gente teria de Chades-Vasque dele? Só para a gente treinar, ó. Ele teria hipertensão, 1 ponto, diabetes, 1 ponto, AVC, 2 pontos. Então, ele teria 4 pontos no Chades.
4 pontos no CHADS já me diz que é para anticoagular? Indica? Deixa eu abrir o chat. Indica. Sim, Pro. Pronto. Se o CHADS deixou, a gente vai para o Hasbled. Bora ver se o CHADS mandou, bora ver para o Hasbled, para ver se o Hasbled deixa. O que é que ele tem de pontuação no Hasbled? Então, ele tem hipertensão e AVC. Ele tem 2 pontos. Então, a gente deve anticoagular ele? Sim, né? Ok? Então, é esse o raciocínio que a gente faz com o CHADS e com o Hasbled, tá? Então, paciente com déficit arterial, a gente tem essa possibilidade, né? FA, ou eu faço cardioversão, mantenho antiarrítmico, ou eu mantenho em FA, mas faço essa artimanha, né? De evitar trombose, faço o cálculo do CHADS, faço o cálculo do Hasbled e diminuo o risco de FV usando beta-bloqueador ou BCC não dihidropiridínico ou digoxina, né? Digoxina entra no lugar justamente pelo risco que a gente viu todo dela, né? De intoxicação digitálica, pererê, pererê. Sim. Fiquei com a dúvida. Esse negócio, acho que a senhora falou assim, tem que absorver o sangramento para depois fazer a anticoagulação, não foi isso? Porque ele está sangrando aí. E como é que eu vou saber isso? Aí a gente vai fazendo acompanhamento com ressonância, né? Com ressonância, tá. Sangramento cerebral. Sim. Entende? Então, a gente aguarda esse sangramento reduzir, absorver, e aí a gente pode usar o anticoagulante posteriormente. Eu só fiz o teste aqui para a gente ver se a gente sabia o Hasbled, mas nesse momento ele só pode usar o beta-bloqueador, tá? Tem uma pergunta aqui no chat. Uso de drogas, tabagismo conta? Aqui, ó. Estão vendo daqui ou não estão conseguindo ver? Não, não tá aparecendo, não. Não estamos vendo, não, pronto. Eu vou falar, então. Nesse uso de drogas, são drogas que aumentam o risco de sangramento, né? Então, são drogas no sentido de medicação, anti-inflamatório. Geralmente, o que a gente conta é paciente em uso crônico de anti-inflamatório, que já aumenta o risco de sangramento. Então, a gente conta como uma pontuação no Hasbled. Tabagismo não entra no Hasbled. Certo, Lorenzo? Certo, professora. Obrigado. Nada. Dúvidas? Vamos fechar nosso semestre? Estamos em quantos na sala? Estamos em 15. Vou deixar essa aula gravada para os demais, tá bom, gente? Boa semana para vocês. Boa prova para vocês, prova de PED, RCBE, prova nossa. Descansem. Eu sei que foi um ano bem cansativo. Esses 2 últimos anos, na verdade, foram bem cansativos, né? Acho que para todo mundo. A situação do mundo em que a gente vive é uma situação que já deixa o ar mais tenso, então eu acho que também contribui para a gente se sentir mais cansado, mais fadigado, né? Então, junta um monte de coisa, na verdade. Então, eu entendo de verdade que vocês estão cansados, estão precisando de férias. Espero que vocês tenham aproveitado o semestre, aproveitado as aulas. Espero que vocês consigam reassistir essa aula, consigam reassistir esse último assunto, porque eu percebi que hoje a aula não rendeu como a gente normalmente rende aqui. Então, vocês participam sempre mais do que o que participaram hoje. Entendo por quê, mas espero de coração que vocês consigam rever para vocês aprenderem mesmo, para lá na frente, quando estiverem no ADAB, quando estiverem no hospital, vocês não terem dificuldade de estar falando dessas drogas, não terem dificuldade de estar discutindo com os colegas em relação à indicação, às contraindicações, né, a aplicabilidade, tá? Vitória levantou a mão, pode falar, Vi. Oi, Pro. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida. Será que seria possível tirar uma dúvida da aula passada? Porque eu estou tentando me atualizar. Sem problema.
Pode, sem Ainda problema. faltou estudar essa semana. Na semana passada, no manejo de insuficiência cardíaca, a senhora falou que na classe funcional 1 a gente trata com IECA e beta-bloqueador ou Isso. só beta-bloqueador? Os dois, né? Não, IECA e beta-bloqueador. Pronto, seria os dois. Certo. Seriam os Uma outra dois. pergunta. Pronto. Uma outra pergunta. Tanto o Entresto quanto a hidralazina e o nitrato, eles substituem, né, o IECA-BRA? Não. O Entresto, ele entra como substituição ao inibidor de ECA, no caso daqueles pacientes que estão com terapia otimizada e se encontram com sintoma. Porque lembre que no Entresto tem um BRA. Então, eu uso um ou outro, né? Então, eu tiro o IECA e boto o Entresto. Hidralazina e nitrato, a gente tem duas situações de uso. Quando o paciente tem contraindicação ao IECA, que logo é contraindicação ao BRA, eu uso hidralazina e nitrato. Essa é a primeira situação. A outra situação é paciente afrodescendente, classe funcional 3 e 4, que esteja sintomático com terapia otimizada, ou seja, está com IECA, ele entra somando. Então, classe funcional 3 e 4, ele está com IECA, ele está com beta-bloqueador, ele está com antagonista de aldosterona, né? Isso obrigatoriamente pela redução de mortalidade, e eu entro com hidralazina e nitrato. Além dele poder estar usando digoxina, diurético, né? A depender do sintoma, tá? Então, ele entra como substituição na contraindicação ao IECA e BRA. E o Entresto não é da contraindicação, porque se contraindicar o IECA e BRA, contraindica o Entresto. É em substituição porque o paciente não está bem, mesmo usando IECA ou BRA e as demais drogas, a depender da classe funcional. Ficou claro? Certo, então, só para ver se eu entendi mesmo, no caso do Entresto, a gente substitui, caso esse paciente ainda esteja sintomático com terapia otimizada, a gente substitui, mas não seria uma contraindicação, né? É só uma substituição mesmo. Vai ser uma substituição. Certo. Contraindicação, E no caso da contraindica ele também. hidralazina? Verdade. E no caso da hidralazina e do nitrato, só há uma contraindicação quando esse paciente realmente não tolera, né, o uso do... Não entendi. Peraí, no caso da hidralazina e do nitrato, depende, né, tem duas situações. Ou você substitui o IECA-BRA em pacientes com contraindicação a esses fármacos, né, aí substitui por hidralazina e nitrato, e em pacientes afrodescendentes, classificação funcional 3 ou 4, sintomáticos, ainda em uso de terapia otimizada. Aí seria basicamente isso, né? Exatamente. Fechou? Certo. Fechei. Obrigada, Pro. Nada, E só uma sugestão, assim, um pedido, se fosse possível, no semestre que vem, deixar essas aulas abertas para a gente ver. Eu acho que seria muito bom. Eu não sei se outras pessoas concordam. Aulas abertas. Para vocês entrarem, se vocês quiserem. Isso, porque, no caso, no semestre que vem, a gente vai estar no 7º, as aulas do 6º desaparecem, sabe? E nem todas as aulas da senhora estão no YouTube. E aí seria muito bom poder resgatar isso, nem que seja nas férias. Se alguém tiver interesse... você fala dessa aula gravada específica? Não, de todas, Isso, porque nem todas as aulas da senhora estão no YouTube, sabe? Tem algumas que estão no YouTube e outras que estão só no ar. Não tá, não? Eu acho que a única que não está é uma que tem o fundo da baiana, que eu acho que é uma de dislipidemia, porque eu não quis botar por conta de ter o fundo da baiana, né? Não sei legalmente como é que ocorre isso. Mas as demais estão todas. Hipertensão, tá tudo lá. E semestre que vem, se alguém quiser voltar para assistir aula, é só falar comigo que eu mando o link no dia, sem problema. Tá em casa sem fazer nada, em depressão, porque não tenho que estudar, pode vir assistir aula de farmácia, não tem problema. Pronto. Muito ok, meninos? Obrigada. Alguém quer fazer alguma avaliação do semestre ou sugestão para os próximos semestres, para os colegas e tudo mais? A senhora é excelente, de verdade. Eu acho que realmente o momento não tá um pouco adverso, mas não é por conta do ensino e da didática, porque tudo foi contemplado nas aulas da senhora, tudo. Os vídeos são maravilhosos, o ensino de um assunto super difícil consegue chegar até a gente. Então, acho que eu falo pela turma toda, porque não tem nenhuma pessoa que faça uma crítica para as aulas da senhora. Oh, meu Deus. Obrigada, meninos. Eu fico feliz porque eu faço
com amor para vocês, tentando me colocar no lugar do aluno e de como eu entenderia melhor esse assunto. Eu entenderia melhor se fosse de tal formato. Então, eu tento fazer isso para trazer para vocês. Ainda bem que deu certo, e na pandemia também a gente conseguiu, né? Apesar de tudo, eu acho que a gente está conseguindo fechar um semestre bem legal, eu acho que deu para vocês entenderem. E eu agradeço também a convivência nessas 6 últimas aulas nossas, né? É pouquinho, passa rápido, né? Passa muito rápido. Agradeço de verdade a companhia de vocês, entendo todas as demandas de cansaço, compartilho todas as demandas, e quero dizer que estou aqui, tá? Para os próximos semestres, para as dúvidas, estamos aqui, sempre que vocês precisarem. Até hoje eu recebo mensagem de menino que já formou, menino que está no PSF, né, que foi meu aluno há 5, 6 anos, e a gente continua mantendo essa ligação. Então, estou disponível para o que vocês quiserem e torcendo aí para que as coisas voltem ao normal mais rápido. Encontrar vocês lá nos corredores da Baiana, né? Para a gente tomar um café, bater um papo. Tá bom, meninos? Obrigada, Pro. Obrigada. Então, muitos beijos para vocês. Sigam na fé que dá tudo certo, e umas férias maravilhosas para vocês, que vocês consigam descansar bastante e retornarem no 7º aí com todo o gás. A senhora tá. Valeu, Pro. Bom fim de ano. Beijos e beijos, meninos. Até breve.